Olá, estamos de volta mais uma vez com o nosso TV A Tribuna. Mais uma entrevista, mais um bate-papo com uma personalidade da nossa comunidade. Dessa vez, o secretário municipal de Esporte, Cultura e Turismo, Ademir Molina. E especificamente nessa edição, nós vamos falar principalmente, entre outros assuntos, sobre o Jalesense Atlético Clube. Nós estamos gravando essa edição numa terça-feira, hoje é dia 8 de novembro, alguns dias depois da última partida do Jalesense pela Taça Paulista de Futebol Profissional, na Taça Paulista da Liga Paulista de Futebol, recém-criada Liga Paulista de Futebol, onde o Jalesense foi desclassificado, ou pelo menos encerrou sua participação nas quartas de final, ficando entre os 8 melhores clubes. O tema principal desse nosso bate-papo, então, é sobre o Jalesense, sobre o desempenho e etc. Ademir Molina, que foi um dos responsáveis pelo retorno do futebol profissional a Jales, depois de aproximadamente 10 anos sem futebol profissional na nossa cidade. É isso, Ademir. Muito bem-vindo. 10 anos sem futebol, agora retornou. Vocês estão satisfeitos com o desempenho? O Jalesense cumpriu a sua função? Com certeza. A primeira situação, como você disse, foi o retorno do Jalesense Atlético Clube. Todos sabem que há 10 anos ficamos sem o futebol profissional, sem as categorias de base na disputa de uma competição oficial estadual. E quando da ideia da volta deste futebol, nós procuramos todos os órgãos para saber a situação do antigo clube, o Clube Atlético Jalesense, e não foi viável a volta do Clube Atlético Jalesense por dívidas trabalhistas, dívidas precatórios e outros, né? Inclusive com a Receita Federal. E formamos uma nova equipe, foi criada no dia 15 de dezembro do ano de 2015, exatamente há aproximadamente 9 meses atrás, e a proposta era participar de uma competição. Primeiramente, nós procuramos a Federação Paulista de Futebol, também inviável para o Jalesense Atlético Clube, já que há um custo para a volta do futebol junto à federação no valor de R$800 mil. E a Liga, como também surgiu a Liga, o Jalesense Atlético Clube foi também um dos fundadores da Liga Paulista de Futebol, através da doutora Gislaine Nunes, que é a nossa presidente, e participamos aí da Taça Paulista nas categorias sub-18 e também do profissional. As expectativas eram grandiosas, tivemos alguns problemas financeiros durante a competição, né? Nós temos até dezembro ainda para que nós possamos quitar todos os compromissos financeiros do clube. Foram aproximadamente 90 atletas que passaram pela cidade de Jales. Neste período, nós tivemos a felicidade do goleiro Maicon, que por 3 meses permaneceu no nosso clube, de repente teve um convite da Votuporanguense, num amistoso que nós fizemos lá, e da Votuporanguense ele está no Grêmio Porto-Alegrense. E outros atletas que passaram por aqui e já estão em outros clubes, e agora nós temos também neste final de ano algumas propostas para os jogadores. Fazendo um resumo, nós não alcançamos todos os objetivos, principalmente o financeiro. Nós tínhamos algumas coisas que achávamos que teríamos aquela receita e não tivemos. Então, as dificuldades aconteceram durante aí a competição. Mas o desempenho dos dois clubes, né, dos dois times, né, as duas equipes, o Sub-18 e o profissional, foram a contento. Vocês chegaram até as quartas de final. Infelizmente, caíram porque era eliminatório, mata-mata e etc. Não havia mais pontos corridos. Mas foi satisfatório? Chegou até onde vocês imaginavam? Olha, Carioca, para uma equipe que ficou 10 anos sem futebol, uma cidade que ficou 10 anos sem futebol profissional e de base, voltar com uma equipe e, de repente, no profissional,
pelos cálculos, vamos ficar em 6º lugar ao final da competição, e no Sub-18 ficar entre as 10 melhores. Eu acredito que foi resultados magníficos, né? Porque não é fácil, dentro de 8 meses, você criar uma equipe, montar um elenco para uma disputa muito difícil, que são equipes que estavam na mesma situação da cidade de Jales, sem atividade profissional, e de repente voltaram também com estrutura bem melhor do que a nossa. Um exemplo, o Vai-Vai, que é mantida pela escola Vai-Vai. Eles têm uma receita de 300 mil por mês, né, no clube, através da escola Vai-Vai, e o Jalesense, através de patrocinadores, sócios, torcedores e mais, uma receita aí de aproximadamente 15 mil reais. E as outras, né? Corinthians de Presidente Prudente, o União Suzano, o Raça de Campinas, e outras tantas equipes, Jaboticabal, Ranchariense, Bebedouro, enfim, equipes de tradição, né, no futebol que voltaram, estão aí lutando pelo título da competição. Era a minha próxima pergunta. Qual foi o custo, vamos dizer, o custo mensal do Jalesense, e quem financiou isso? Só patrocinador? Associado? Como é que funcionou isso, Ademir? Como é que fez para girar essa máquina financeira aí? De início, para que a gente pudesse começar o clube, e tudo aconteceu pela vinda do Ailton de Pádua, que era o investidor. Inclusive, vocês tiveram, a imprensa teve aí a oportunidade de conversar com ele e tudo mais. Era um investimento tratado por ele junto à diretoria de 40 mil mensal, né? E, de repente, não fechamos a parceria pelo fato de algumas coisas no fechamento do contrato não foram aceitas nem pela diretoria do Jalesense e também por ele. Porém, o clube já iniciou a montar a estrutura com a presença do Ailton. Quando ele foi embora, não tinha mais condições de a diretoria do Jalesense pedir aí a eliminação ou a saída do clube da disputa, porque estava tudo já participando de reuniões e mais reuniões junto à Liga, e naquele momento a saída do Jalesense da Liga prejudicaria tanto a Liga quanto aí o nome, né, os nomes que integram aí a diretoria, porque faziam 2 meses que já vinha sido anunciado. Já estava incluído na tabela de jogos. Sim. E tudo mais, né? E até a diretoria pensou de tirar o time da competição e começar o ano que vem. E a partir daí, nós já tínhamos 2 meses com os atletas morando na cidade de Jales e nós não tínhamos receitas. Por quê? Confiamos no empresário Ailton de Pádua e, de repente, na saída dele, as despesas que ocorreram durante 2 meses ficou por conta do Jalesense Atlético Clube. Então, nós começamos a trabalhar com 2 meses já com despesas. Então, o que aconteceu no 3º mês, quando nós já tínhamos as receitas de patrocinadores, placa publicitária, muros externos do estádio municipal, muro interno, sócios tanto de cadeira cativa quanto sócios do geral, e também os patrocinadores master, que inclui a camisa, o que começou a entrar foi para pagar dívidas anteriores. Então nós ficamos com atraso, na verdade, 2 meses. E ao passar do tempo, as despesas, é claro, foram aumentando, né? E principalmente a alimentação, que era o maior custo do Jalesense. Se você incluir a alimentação para 60 pessoas com 5 refeições diárias, café da manhã, almoço, café da tarde, janta e café da noite, ela incluindo os funcionários como cozinheira, alimentação e tudo mais, chegava aí num valor de 12 mil reais. E a nossa receita chegava a quase 15 mil reais. Então, o que foi deixado para trás
nesses 2 meses foi o que complicou a nossa manutenção do Jalesense durante este período. Terminou agora a competição. Nós temos mais 2 meses de recebimento, porque os contratos com as empresas, com os sócios, foram feitos até dezembro. Então nós temos mais 2 meses, e esses 2 meses nós temos que quitar aí todos os nossos compromissos e sentar e ver o que vai ser o ano que vem. A receita com a propaganda dos muros lá é significativa? Foi o que eu disse, aproximadamente R$15 mil, né, para um clube profissional e uma base com 60 atletas, é uma receita muito pequena, né, que não há possibilidade nenhuma, se for os 15 mil para o ano que vem, não há possibilidade nenhuma de ter o Jalesense Atlético Clube para o ano que vem. Uma vez você conversou comigo informalmente a respeito da despesa com alimentação, principalmente que você disse que era a maior despesa do clube. Mais ou menos quanto, por exemplo, de carne, arroz, feijão, vocês gastavam mensalmente? Aproximadamente R$10 mil. R$10 mil. Só para você ter quantidade, Ademir? Olha, só para ter uma ideia, por dia era 15 quilos de carne por dia, 15 quilos de arroz, 8 quilos de feijão, 5 quilos de açúcar, 1 quilo de café, 8 quilos de macarrão. Por dia? Por dia. Tá? Fora as despesas com produtos de limpeza, com as cozinheiras, com a zeladoria, o gás, por exemplo, nós temos uma despesa mensal de aproximadamente R$1.000. E a padaria, fizemos uma permuta com uma padaria da cidade. Eles entravam com um patrocínio de R$400 por mês. Bom, Ademir, qual é o custo que vocês tinham com alimentação dos atletas, enfim, custo mensal de vocês? Aproximadamente R$10 mil. Tudo dependia da quantidade de atletas, porque era flutuante. Isso, durante esta temporada chegamos a ter 80 atletas, de repente tinha 70, aí 60 atletas, mas R$10 mil era certo de que a despesa é de alimentação, porque, só para se ter uma ideia, nós tínhamos lá diariamente, usávamos 15 quilos de carne, 15 quilos de arroz, 5 quilos de açúcar, 8 quilos de feijão, 8 quilos de macarrão, fora os outros mantimentos que são necessários, por exemplo, verduras, frutas, inclusive nós tínhamos algumas doações de verduras, tal, mas não era suficiente para manter essa quantidade diariamente, Ademir? Diariamente. E a receita com a propaganda dos muros, por exemplo, isso é significativa? Era valorosa? Olha, para alimentação, sim. Nós tínhamos uma receita aproximadamente R$15 mil, onde desses R$15 mil, 10 mil eram gastos com refeições mensais. Aí depois tinha, por exemplo, o gás, que chegava a quase R$1.000 no mês. Nós tínhamos a padaria, o pão, só para se ter uma ideia, quando tinha 60 atletas, seriam 70 pães de manhã e 70 pães à noite. Vamos colocar 150 pães por dia. Chegava aí a um custo de aproximadamente R$1.500 e, de repente, nós tínhamos que também pagar os funcionários, né? Alguns colaboradores, alguns voluntários que prestaram serviços, né? Então, foi muito difícil. Nós tínhamos as despesas também com transporte, jogos de fora, alimentação, e às vezes nós ficávamos aí com os déficits de aproximadamente 2 mil mensais, né? Se você colocar aí 8 meses de trabalho, hoje nós temos um débito para fazer o pagamento até dezembro de aproximadamente 18 a 20 mil reais. E nós já estamos nos organizando, né, para que isso ocorra até no mês de dezembro. Tem previsão disso? Quer dizer, vocês têm previsão de recebimento desse dinheiro? Temos, porque os sócios
cadeira cativa, os sócios da Geral, os próprios patrocinadores de camisas, que são os patrocinadores master, do muro externo e interno e das placas publicitárias, o contrato é até dezembro. Então nós temos esta receita que não é suficiente para arcar com todas as despesas, porém estaremos ainda fazendo algum evento para que nós possamos cumprir com as obrigações e terminar o ano aí sem dívidas, né, para que o ano que vem, se realmente tiver o clube novamente, começamos aí com o caixa zerado, sem dívida e também sem a receita. Os jogadores, Ademir, qual era a remuneração deles? Eles ganhavam salário? Tinha algum tipo de salário? Nenhum jogador tinha salários no clube. Inclusive, uma das receitas que nós também tínhamos no clube era jogadores da categoria sub-18, onde empresários mandavam jogadores para o clube e eles arcavam com as despesas dos jogadores. Uns arcavam com R$200, outros 150. Tínhamos alguns jogadores que empresários enviavam a eles R$400, outros 500, e só que nenhum jogador tinha salário, principalmente do profissional. Os jogadores do profissional eram mantidos pelos seus empresários, onde cada empresário mandava ajuda de custo para os jogadores, e é claro que o clube, quando tinha alguma coisa de urgência, também servia aí os jogadores. Por exemplo, produtos higiênicos, vamos comer um lanche na cidade, as lanchonetes, através da diretoria, patrocinavam, então, cortar um cabelo, então tudo isso. Então os jogadores eram mantidos pelos seus empresários. Bom, nós vamos fazer uma pausa e daqui a pouquinho, na segunda parte desse bate-papo, nós falamos sobre as negociações com alguns jogadores. Alguns jogadores foram negociados com outros times depois do bom desempenho na Liga Paulista. Nós conversaremos também sobre a possibilidade, ou a discussão pelo menos, a venda do estádio municipal, enfim, futuro também do Jalesense Atlético Clube no ano que vem, com outra administração, qual é o vínculo aí com a Prefeitura, participação com a Prefeitura, entre outros assuntos, na segunda parte desse bate-papo com Ademir Molina, secretário municipal de Esporte, Cultura e Turismo.